Meus queridos, quantas vezes vocês já viram um profissional no consultório esperando por um exame de disbiose para começar a tratar o paciente? Eu sei que a tentação de ter um laudo definitivo para tudo em medicina é muito grande. Mas a verdade é que disbiose não tem um exame único que vai lá e bate o martelo. Ela vai exigir uma escuta clínica muito importante, um raciocínio funcional e a capacidade de conectar os sintomas que muitas vezes parecem desconectados. E isso, meus queridos, é treinável. E é exatamente isso que pode fazer a diferença entre um tratamento que realmente funciona e um tratamento que fica tentando atirar e acertar no escuro. Pois é, meus queridos, vem comigo que hoje a gente vai construir juntos um raciocínio clínico mais estruturado para investigar disbiose na prática real de consultório. Sejam muito bem-vindos, bem-vinda ao Consciência Disbiótica. Aqui a gente desvenda as bases científicas da disbiose intestinal e traduz esse conhecimento para a prática clínica real. Eu sou a doutora Denise de Carvalho, sou médica, uma pesquisadora apaixonada e, como vocês já sabem, uma ex-disbiótica, se é que eu posso dizer isso. Então, eu sei tanto do ponto de vista científico quanto do ponto de vista de quem viveu essa história. O episódio de hoje é como investigar disbiose no consultório, do sintoma ao raciocínio clínico. Se esse conteúdo faz sentido para você, curte esse vídeo, se inscreve no canal e compartilha com colegas que precisam ouvir sobre isso. Porque raciocínio clínico bem estruturado salva mais pacientes do que exames caros por aí. Vamos lá então? Gente, antes de falar sobre exames, a gente precisa saber quando a gente deve suspeitar de disbiose. Porque se a gente não tiver a antena ligada, o radar ligado para aqueles sinais corretos, nenhum exame vai resolver. Eu tenho um costume de falar, quem não sabe o que procura não reconhece quando encontra. E a disbiose se manifesta em dois grandes grupos de sintomas. O grupo gastrointestinais e o grupo sistêmico. E muitas vezes os sistêmicos chegam antes do grupo intestinal, óbvio. Então pega o caderninho. Sintomas gastrointestinais vão incluir distensão abdominal, flatulência excessiva, alternância entre constipação e diarreia, uma sensação de digestão que não acontece, muito lenta, intolerâncias alimentares que surgem do nada e aquela sensação de nunca me sinto bem depois que eu como. Mas olha só, os sintomas sistêmicos que podem estar gritando uma disbiose são, por exemplo, fadiga crônica sem uma causa aparente, alterações de humor, de ansiedade, meio repentinas, um fog mental, problemas de pele como acne, eczema, dores articulares frequentes e até alterações hormonais que não respondem à clínica e ao tratamento convencional. E muitas vezes, meus queridos, tudo junto. Esses sintomas sozinhos não bastam, a gente precisa olhar o contexto inteiro. Então vamos lá e pega o caderninho de novo. Histórico que aumenta suspeita de que o paciente tenha disbiose. Uso recente ou crônico de antibióticos, não só de antibióticos, mas também de inibidores de bomba de prótons e anti-inflamatórios, além de opioides, que é um pouco menos frequente aqui no Brasil. Histórico de infecções intestinais ou intoxicações alimentares, dieta pobre em fibras, rica em ultraprocessados, estresse crônico mal manejado, ou seja, esse é um dos sintomas mais frequentes e as pessoas não prestam atenção, além do sedentarismo. Ou seja, a suspeita de disbiose, ela vai nascer da combinação desse contexto de vida com os sintomas. Não é um ou outro, é o conjunto da obra. Agora vem a parte que vai fazer toda a diferença na investigação de vocês. Uma anamnese bem dirigida para disbiose. Eu chamo isso mais ou menos de construir uma linha do tempo intestinal daquele paciente. E olha que interessante, muitas vezes o paciente nem percebe a conexão entre os eventos, até você perguntar de uma forma dirigida. Então eu vou dar um exemplo prático aqui. Quando foi a última vez que você sentiu realmente bem do intestino? Tá aí uma pergunta legal para você fazer. O que estava acontecendo na sua vida naquela época? O que mudou depois disso? Então pega o caderninho porque isso é fundamental. Essa linha do tempo ela deve incluir um marco zero, ou seja, quando ele percebeu que os sintomas começaram, mesmo que ainda sutis,
Vai incluir também gatilhos, o que aconteceu próximo a este início. Uma viagem, o uso de um antibiótico, uma mudança alimentar, algum evento muito estressante na sua vida. Deve incluir a progressão. Esses sintomas pioraram? Novos sintomas apareceram? Deve incluir também padrões. Tem relação com a alimentação, com o estresse, com o ciclo menstrual? Houve tentativas prévias, por exemplo? O que já foi feito antes para o seu intestino? Funcionava? Não funcionava? E por quanto tempo? E aqui vai um checklist funcional que vocês podem usar na sua consulta. Na parte da digestão e evacuação, investiguem a frequência evacuatória, a consistência da evacuação, usando a escala de Bristol, se há sensação de esvaziamento retal completo e se aparece muco ou alimentos não digeridos nas fezes. Sobre fermentação, perguntem, tem muitos gases, né? Qual é o cheiro desses gases ou até da evacuação? O timing em que esses gases aparecem? Quando a digestão piora ou distensão piora ou melhora? Se há eructação junto com o processo. E cá, entre nós, tem uma dica. Eructação excessiva está muitas vezes relacionada ao estresse, não ao intestino. Quando nós falamos de absorção e nutrição, olhem para a perda ou ganho de peso, que é inexplicável. Deficiências nutricionais que voltam mesmo com suplementação adequada. E sinais indiretos como qualidade das unhas, cabelos e pele. E não se esqueçam dos sintomas sistêmicos. Como é que está a energia ao longo do dia? Como é que está aquela clareza mental? A qualidade do sono e o estado geral da pele e das mucosas. Esse checklist não é um formulário engessado, que vocês vão marcar um item por item. É um roteiro de conversa, tá? Que vai permitir, então, que você aprofunde onde o paciente demonstra uma alteração. Então, se achou uma alteração, você vai lá e vai aprofundar naquele tema. Então, como eu sempre digo, a melhor ferramenta diagnóstica é e sempre será a escuta ativa e dirigida numa boa anamnese. Agora sim, depois de construir todo esse raciocínio clínico, a gente vai falar de exame clínico, obviamente, dentro desse raciocínio clínico, mas também a gente vai falar de exames gerais. Mas com uma ressalva importante, exame não substitui o raciocínio, não substitui uma história e um exame físico. Ele apenas complementa. Então, eu vou dividir os exames em categorias para facilitar o entendimento seu. Em primeiro lugar, exames indiretos de inflamação e função intestinal. Um hemograma completo, tá? Que pode mostrar, por exemplo, uma anemia ferropriva, pode mostrar uma eosinofilia, por exemplo, principalmente quando a gente está pensando em alergia e parasitoses. Você vai pedir uma proteína C reativa e um VHS, que são marcadores inespecíficos de inflamação que nem sempre vão estar aumentados ainda, tá? Vocês vão pedir dosagens de vitaminas e minerais como B12, ferro, que dependem muito do ácido gástrico, zinco e vitamina D, que também podem indicar um comprometimento da absorção secundária à disbiose. Depois disso, vocês vão pedir uma calprotectina fecal, que é um marcador mais específico de inflamação intestinal, que pode estar levemente aumentada em casos de disbiose. Vocês podem pedir a zonulina, que pode ser sérica ou fecal, né? Muito menos frequente aqui no Brasil, mas é um marcador de permeabilidade intestinal. Esses exames, obviamente, eles não diagnosticam disbiose, mas mostram consequências que reforçam aquela suspeita clínica que você teve com a sua história. Em seguida, você pode fazer exames mais específicos da função digestiva, como um parasitológico de fezes, né? Claro, seriado para descartar parasitas, uma pesquisa de H. pylori, por exemplo, né, numa endoscopia, e a elastase pancreática fecal, para avaliar a função pancreática em casos mais complexos. Agora, sobre testes de microbiota, testes de sequenciamento e análises metagenômicas podem até ser ferramentas valiosas, mas não são padrão para diagnóstico de disbiose. Tá? A microbiota ela varia muito entre indivíduos, não temos um valor de referência universal do que é uma microbiota normal, e o que é muito mais importante para os nossos pacientes é a função da microbiota, não saber quem está lá, tipo nome e sobrenome. Então use, se você quiser, um teste de microbiota quando o raciocínio clínico já sugere disbiose e você quer informações mais específicas para direcionar um tratamento, por exemplo, tá? Mas não use de praxe. Por fim,
testes respiratórios, tá? Pra gente avaliar, por exemplo, a SIBO, com lactulose, glicose, tá? E outros marcadores. Ele vai ser indicado quando há uma suspeita mais específica de SIBO ou supercrescimento no intestino delgado. Pega o caderninho. O erro comum é pedir tudo junto sem a hipótese clínica, né? O acerto é, na verdade, construir a hipótese primeiro e usar os exames apenas para confirmar, quantificar ou direcionar, tá? Porque senão a gente vai pedir exame demais, e isso também não é interessante. Agora vem a mágica da medicina funcional. Correlacionar sintomas, o histórico, o exame físico, mais os exames para construir um perfil de como é aquela disbiose. Porque disbiose não é uma coisa só. Ela tem perfis diferentes que vão demandar, muitas vezes, abordagens também diferentes. Então, eu vou dar alguns exemplos práticos aqui. Eu posso ter uma disbiose que tem um perfil muito fermentativo. É aquele paciente que tem uma distensão progressiva ao longo do dia, gases excessivos e que melhora quando ele evacua. O histórico com uma dieta que há melhora, por exemplo, com uma dieta baixa em FODMAPs ou carboidratos refinados, já me diz a favor, por exemplo, que pode ter uma síndrome do intestino irritável associada. Se eu tiver um exame de gás expirado e vier SIBO, eu já sei que isso é por causa do SIBO. Então, estratégias que a gente pode usar nesses casos é reduzir esses substratos fermentáveis, por exemplo, a dieta low FODMAPs, e tratar esse Small Intestinal Bacterial Overgrowth, que é o SIBO, quando indicado, e aí a gente tem várias estratégias para fazer isso. Eu posso ter um perfil mais inflamatório nesta microbiota, que é um paciente que tem uma diarreia mais recorrente, com mais muco, que aí vai ter aquela calprotectina um pouquinho elevada, vai ter muita fadiga, dores articulares, né? Principalmente aquela fadiga que vai progredindo ao longo do dia. Ele vai contar normalmente um histórico de uso de antibióticos repetidos ou um uso crônico de anti-inflamatórios não hormonais. E aqui a estratégia, a gente vai focar mais nos anti-inflamatórios naturais, tá? Em reparadores de mucosa, prebióticos específicos, para que eles não tenham uma piora da inflamação. E o que é muito comum é a gente ter um perfil misto, né? Que é aquele paciente que tem constipação, distensão, sintomas de pele, fog mental. E nos exames, a gente acaba encontrando deficiências nutricionais, uns marcadores inflamatórios discretamente elevados. E aqui a estratégia vai ser totalmente multifatorial. E vai ser progressiva e individualizada. E presta atenção no potencial de digestão do paciente de vocês. Pega o caderninho. O perfil dessa disbiose vai orientar a estratégia, mas não é apenas um diagnóstico genérico. Como eu sempre digo, 2 pacientes com disbiose podem precisar de tratamentos completamente diferentes. E é o raciocínio clínico munido de todas essas informações que vai me mostrar isso. Agora eu quero provocar uma reflexão importante em vocês. Porque a gente ainda busca tanto pelos laudos mágicos. E eu tô falando isso para você, profissional de saúde, mas para você, paciente também. A gente vive numa medicina cada vez mais protocolar, mais litigiosa, mais dependente de provas. E isso, obviamente, tem seu valor. Mas quando a gente fala de disbiose, nós estamos falando de uma condição que é muito mais funcional do que estrutural. Então, eu não tenho uma lesão para biopsiar, eu não tenho um tumor para medir o tamanho, né? Eu não tenho, sei lá, ou até pode ter, mas não é o principal, uma glicemia com um ponto de corte definido. A disbiose, ela vai se manifestar na disfunção, no desequilíbrio, na perda da homeostase. E isso exige do profissional uma capacidade de conectar informações, de ver padrões e pensar de forma sistêmica. Então, meus queridos, o exame complementa, mas ele não substitui, nem sozinho vai resolver nada. Ele vai quantificar, às vezes, mas não interpreta sozinho que disbiose o paciente tem. Ele mostra um pedaço, mas ele não conta a história toda. O que realmente conta aqui é o raciocínio clínico que transforma todos os dados de história, de clínica, de exame físico e de exames laboratoriais em diagnóstico e sintomas, traduzindo numa estratégia terapêutica específica. Chegamos então ao final de mais um episódio do Consciência Disbiótica. Nós vamos recapitular um pouquinho o passo a passo para investigar a disbiose. Número 1, suspeite. Se eu tenho sintomas gastrointestinais associados a sintomas sistêmicos e um contexto de vida que me faz pensar em disbiose. 2, escute. Faça uma anamnese bem dirigida com uma linha do tempo intestinal. 3, daí sim você vai completar.
com exames indiretos de inflamação, exames que me mostrem o estado de absorção intestinal e de função desses intestinos. 4. Interprete. Aí que você vai pedir testes mais específicos, como o teste de gás expirado ou até o teste de microbiota, se você quiser. 5. Correlacione. Então, construa esse perfil completo de disbiose para daí você direcionar o seu tratamento. Lembre-se, raciocínio clínico vale muito mais do que um exame caro. A escuta ativa resolve mais do que protocolo rígido. Conexão de sintomas orienta melhor do que um laudo isolado. A próxima vez que um paciente chegar com suspeita de disbiose, ou até mesmo você, paciente que tem essa suspeita, presta atenção se o seu profissional para, respira e pergunta sobre tudo da sua vida antes de te pedir um monte de exame. Pode ser que vocês já tenham até profissional de saúde, 80% do diagnóstico só com a história. Aliás, eu desconfio que mais que isso, tá? E se esse conteúdo fez sentido para você, curte o vídeo, comenta aqui embaixo qual o maior desafio que vocês veem na investigação da disbiose. Se inscreve no canal e compartilha com seus colegas que ainda esperam um laudo mágico. Porque medicina funcional, bem feita, é medicina que pensa, tá bom? Mamãe ama vocês. Até a próxima.